Salve nação corintiana, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Chico Garcia, trazendo as últimas informações do Corinthians, a possível continuidade de Dorival Júnior para a temporada 2026. E aí, fiel, o que vocês acham? Ele deve continuar ou deve sair para ano que vem? Mas antes de trazer o vídeo, quero pedir a todos que nos acompanham no canal que deixem o seu like, dê seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e trago novidades para vocês. Então bora juntos assistir o vídeo? Bom, rapaziada, a notícia não é de hoje, tá? Foi do colunista Lauro Jardim, de O Globo, de que o Corinthians estaria estudando novos naming rights, inclusive para quebrar o contrato com a Hypera Pharma, né, a dona da Neoquímica, para modificar o modelo atual que prevê 20 milhões, 21 milhões de reais anuais e que o Corinthians entende estar defasado para colocar novos naming rights no seu estádio. E uma possibilidade é justamente com a Caixa Econômica Federal. Existe uma negociação nos bastidores, ouvi de outras fontes também de que essa negociação está acontecendo, mas que não é tão simples assim. Então a gente precisa entender porque, primeiro, para acontecer a quebra, né, são 50 milhões de reais. Então o Corinthians entende que consegue até o triplo desse valor que hoje é pago pela Hypera Pharma. Até 50, 60 milhões de reais anuais. Hoje são 21 milhões. E realmente, tem clubes recebendo muito mais pelos naming rights. Mas, cara, não é um processo tão fácil porque você muda o nome de um estádio que hoje já está meio que na boca do povo, né? Todo mundo meio que entende o estádio do Corinthians como a Neoquímica Arena. Esse acordo também, segundo o colunista, né, colocaria a Hypera Pharma como detentora dos naming rights da Fazendinha, que é o local lá do Parque São Jorge, né, onde jogam as categorias de base, também o futebol feminino, e aí teriam naming rights lá numa espécie de compensação dentro da negociação, mas aí, obviamente, né, a Caixa seria dona dos naming rights e com isso, né, teria um plano de quitação da arena para que o estádio fosse efetivamente do Corinthians. Hoje a dívida está em 675 milhões de reais. Sobre isso, preciso falar da vaquinha da Gaviões da Fiel, que, cara, infelizmente ela foi muito aquém daquilo que se esperava, né? Não vou dizer que foi um fracasso, que foi muito ruim, porque eu participei muito, né? Você sabe, a minha esposa era embaixadora do projeto, né? A Mila Alves, e a gente fez algumas lives juntos, né? E a gente fez alguns vídeos de engajamento, de brincadeiras, né? Para que eu fiz algumas apostas com ela para poder doar, para incentivar as pessoas a doarem, né? Mas me deixou triste porque, assim, isso não é nenhum pensamento da Mila, tá? É meu. Porque eu vi o trabalho dela, eu vi ela divulgando na rede social, tentando tudo mais, vi outros influenciadores. Ela foi uma das mais engajadas, assim. E me deixou triste porque o clube não abraçou. E isso foi visível, né? Alguns jogadores, inclusive, foram tratados como embaixadores, como o próprio Romero, e o Romero sequer falava sobre isso. Outras celebridades, né, pessoas com grande poder de influência, não falavam sobre a vaquinha. E aí eu entendo, né? Tento entender, né? Tem uma questão de, poxa vida, a gente está tentando corrigir um erro que não foi a gente que cometeu. Claro que não foi o torcedor não tem nada a ver com isso. Seria fantástico o torcedor carregar, né, a dívida, entregar para o clube e dizer, ó, pagamos, está aqui. Mas também a desconfiança do torcedor nessas gestões, né, que comandaram o clube nos últimos anos fez com que muita gente corresse, né, de destinar qualquer tipo de dinheiro. Não é simples, né, você doar qualquer tipo de valor que você sabe que não vai ter retorno. Então, assim, eu entendo o torcedor que pensou, cara, por que eu vou dar esse dinheiro? Mesmo que a vaquinha tenha sido organizada pela principal organizada do clube, com todas as auditorias, né, presentes ali, né, transparentes, para que o dinheiro não passasse pelas mãos do clube, fosse direto para abater juros, especialmente, né, amortizado, né, as parcelas da Caixa, e foram arrecadados mais de 40 milhões de reais, mesmo assim, menos de 6% da dívida, que bate na casa aí dos 700 milhões de reais. Então, se você pensar, pô, uma torcida, cara, doou 40 milhões de reais, não é pouca coisa, não. Mas, infelizmente, a dívida era muito grande. E o torcedor, mesmo que o Corinthians tenha muito, ele não teve crédito, né, nas pessoas que hoje gerem o clube.
hoje e ontem, né? Para poder destinar qualquer tipo de valor. Então, infelizmente, ficou muito abaixo. Inclusive, a vaquinha ela teve um fim antecipado. Essa vaquinha, cara, e assim, posso falar para vocês nos bastidores assim que rolou até um certo constrangimento, assim, sabe? Porque muita gente defendia a causa, queria, e o clube não abraçava, cara. O clube não, de maneira alguma, falou, não, vamos lá, vamos ajudar, vamos quitar e tal. O clube não falava sobre o assunto. Então, assim, não tem como, né? Não tem como. O torcedor não sentia veracidade, sei lá, ou confiança para poder investir, e o que é uma pena, porque era um projeto sério, que se houvesse realmente a arrecadação suficiente, o Corinthians hoje teria um estádio. Mas, claro, eu não estou nem cobrando isso do torcedor, seria muito difícil, é um valor muito alto a ser arrecadado. E não é uma conta que o torcedor tem que pagar. Mas, enfim, foi um projeto bacana e que, infelizmente, não aconteceu, mas também por conta de todo o contexto que vive o clube atualmente. E é uma campanha que ela foi prorrogada até o final do ano e que foi interrompida abruptamente na noite dessa quarta-feira, inclusive, no dia 26, né? No dia 26, na noite dessa quarta-feira, às 11h59. E segundo me falaram, a prorrogação ela teria acontecido só até o meio do ano. E muita gente entendeu que seria até o final do ano. Então, quando eles entenderam que houve uma divergência, eles decidiram encerrar. Então, assim, muito mal feito, né? É uma pena. Uma pena porque a ideia era muito boa. Vamos falar sobre Dorival Júnior, que eu sei que vocês querem falar sobre o Dorival. Cara, o Dorival, eu não tenho uma opinião formada ainda, de verdade. Eu não tenho uma opinião formada. Talvez vocês tenham. Porque o Dorival, ele não conseguiu fazer um trabalho auspicioso, um trabalho que enfim, que enchesse os olhos, que a gente dissesse assim, pô, não tem nem sombra de dúvida, tem que renovar com o cara. Eu não consigo chegar a essa conclusão, mas eu também não consigo dizer que o trabalho é ruim, porque eu preciso entender cenários, de que maneira esse trabalho foi realizado, sem contratações, mesmo com todos os problemas, chegando numa semifinal de Copa do Brasil. E esse mesmo com todos os problemas não é pouca coisa. A gente está falando de um clube que, cara, ninguém passou o que o corintiano passou esse ano. Por mais problemas que o seu time possa ter, ninguém passou o que o corintiano passou. A gente está falando de impeachment. A gente está falando de uma dívida de quase 3 bi. A gente está falando de presidentes que estavam há poucos meses sendo denunciados no Ministério Público, com investigação da Polícia Civil. Então, assim, a gente está falando de problemas gravíssimos. Reforma de estatuto, com... eu ia dizer canetada, né? Não é, como é que fala? Não é carteiraço, enfim, mas uma tentativa de golpe, né? Do ex-presidente Augusto Melo invadindo a sala do Osmar Stabile lá, dizendo que ele era o presidente, porque era inconstitucional a eleição dele, né? Naquele momento, quando ele assumiu. Cara, uma série de problemas, assim. E óbvio que isso chega no jogador, no vestiário, no torcedor, no clube, na comissão técnica. E o Dorival teve que lidar com tudo isso. Agora, o investimento que o clube faz não é pouco, não é baixo. O elenco, a gente pode questionar. Mas aí a gente tem que entender se esse investimento foi bem feito ou não. Mas o investimento é muito alto para o clube estar ou numa zona de quase rebaixamento ou para pegar no máximo uma Sul-Americana. De chegar no nível dos 45 pontos, faltando 3, 4 jogos para terminar o ano. É muito pouco. É muito pouco. E se ganhou o Paulista esse ano, não era com o Dorival. O Dorival chega depois. Então, assim... mas é um Dorival que leva o time até uma semi da Copa do Brasil. Se ele ganhar a Copa do Brasil, mesmo que no Flamengo ele tenha vencido e tenham demitido ele, ou não tenham renovado com ele, eu acho que naturalmente ele acaba permanecendo. Então ele ganha uma moral absurda, né? Ganhar uma Copa do Brasil, olha, no meio de tudo isso, terá sido um feito. Independentemente da forma, terá sido um feito. Agora, se ele for eliminado pelo Cruzeiro, não tem como. Aí vem o pacote, né? Vem o pacote de uma campanha no Brasileiro muito irregular. Inclusive, de muita oscilação e dos jogadores
jogando alguns jogos bem, outros muito mal, e isso também tá na conta do técnico, né? Eu sei que tem muito jogador ali que se acomoda, mas e o comandante? E o treinador serve para quê? Para fazer o plano tático, mas também ele precisa mobilizar o grupo de jogadores. E não me parece ter conseguido em vários momentos do Brasileiro. Então essa análise ela vai ter que ser feita ao final do ano, não tem como. Mas o Osmar Stabile, diferente de mim e você, já tem a decisão dele. Porque nessa entrevista, né, que a gente falou até no vídeo de ontem, sobre outras questões que ele abordou lá no lançamento dos sorteios da Copinha, ele usou a seguinte frase sobre o Dorival. Tenho que respeitar o técnico que está hoje, que é o Dorival. Ele é o técnico que está trabalhando conosco, está atendendo às expectativas dentro das possibilidades. E é o Dorival que continuará conosco. Entendo que ele deve continuar para o ano que vem. Acho que não há margem para discussão. Pode ser um discurso protocolar, mas cravar com tanta firmeza assim, entendo que ele deve continuar para o ano que vem, tá mais do que claro, né, gente? Que a pretensão do Osmar Stabile, que tem um transfer ban para resolver, que tem outros problemas para resolver, é de continuar com o Dorival. Na mesma entrevista ele foi questionado sobre o Memphis e ele disse que a informação que passo para vocês é que vamos cumprir o contrato do Memphis Depay da forma como está hoje. Não temos por que conversar sobre distrato com o Memphis. Muita gente especula, né, por conta dos altos valores, mas o Stabile não refuta esse tipo de coisa. Depois, é óbvio que vai precisar repensar muita coisa. A maneira como hoje está o contrato do Memphis, e olha que eu defendo o Memphis pra caramba, é muito danosa pro clube pela condição atual do clube. Então, o Memphis tem contrato até o meio do ano que vem e depois disso não deve renovar, a menos que ele aceite reduzir muito a pedida. E não vai fazer isso. Não vai fazer isso porque acho que o contrato já foi bem generoso com ele. Ele fazendo os seus golzinhos lá na seleção da Holanda, visando uma Copa do Mundo, e vai ser bem o período da Copa, provavelmente ele vai conseguir algum clube para se colocar no segundo semestre do ano que vem. Mas isso é mais para frente, né? Vamos mirar janeiro aqui, que é o que está mais perto da gente. E, segundo o Stabile, o Dorival deve continuar. Salve nação corintiana, bora repercutir as informações do jornalista Chico Garcia a respeito do técnico Dorival Júnior, se ele vai continuar para a temporada 2026 ou se ele deve deixar o Corinthians. Gente, vamos lá, vamos com calma, com cautela, vamos falar da chegada do Dorival, que o diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, foi até Santa Catarina negociar com o técnico. E aí, uma das exigências do técnico Dorival Júnior é que o Corinthians contratasse 4 a 5 reforços. Dorival chegou, pegou o time aí, o mesmo que tem hoje, com exceção do Vitinho, que foi um jogador que o Corinthians contratou nessa temporada aí no segundo semestre, mas foi só o Vitinho. Depois, Dorival ficou cobrando as entrevistas, cobrando, contratação e nada de contratação. Na sequência, veio aí o transfer ban em relação ao zagueiro Félix Torres. O Santos Laguna do México acabou acionando a FIFA, Corinthians não pagou a contratação do zagueiro e aí a FIFA colocou no Corinthians um transfer ban que até hoje o Corinthians não pode contratar. Para o Corinthians contratar para o ano que vem, o Corinthians precisa pensar primeiro em quê? Em pagar esse transfer ban. E vai ter dificuldade, porque a dívida do Corinthians junto ao Santos Laguna do México, ela ultrapassa 40 milhões de reais. Para mim, Dorival é o menos culpado nesse imbróglio corintiano aí, nessa bagunça, porque essa diretoria, a diretoria anterior, na pessoa do Augusto Melo, cara, cometeu um erro atrás do outro. E por isso o Corinthians acabou sofrendo esse transfer ban e ficou impedido de contratar. Dorival, para mim, ele tem tirado leite em pedra, porque é um time razoável, né? Que Dorival tá tirando alguns recursos aí, alguns jogadores da base, que tá fortalecendo a equipe. Dorival, com todas as dificuldades do mundo,
Dorival está na semifinal da Copa do Brasil e tem uma chance real de ganhar. Dorival gosta muito de jogar competições de mata-mata e a Copa do Brasil é uma dessa competição. Cruzeiro tem o melhor time do Corinthians? Tem. Mas Dorival é expert em ajeitar o time e acabou ajeitando um pouco aí a defesa. E o Corinthians chegou à semifinal da Copa do Brasil, pode passar para o Cruzeiro, deve passar, porque eu tô confiando nesse jogo aí contra o Cruzeiro, nos dois jogos, o primeiro no Mineirão, dia 10, o segundo aqui na Neoquímica Arena. Corinthians, esses caras vão ter que jogar bola, vai ter que mostrar porque veste o manto sagrado do Corinthians, assim como fez contra o Palmeiras no Paulistão e nas oitavas de finais da Copa do Brasil. Para mim, Dorival é o menos culpado, mas a gente sabe que tem parte da diretoria que não quer o Dorival e nem Fabinho Soldado. O presidente Osmar Stabile, ele acabou recentemente aí dizendo que Dorival vai permanecer. Dorival é o técnico para a temporada 2026. Vai cumprir o contrato, Dorival quer continuar. E a gente sabe que se o Corinthians não for campeão da Copa do Brasil, a chance de Dorival sair, ela é real. Porque muita gente não quer o Dorival. Mas Dorival tem feito tudo o que pode. O problema mesmo é a diretoria, que se tivesse pagado esse transfer ban, teria comprado uns 4 a 5 jogadores, Dorival estaria com timaço. Um time que tem Mateuzinho na lateral, tem Matheus Bidu na esquerda, né? Tem Char no meio de campo em algum momento. Não pode falar que é um timaço. É um time mediano, é um time razoável. Se eu fosse a diretoria do Corinthians, eu manteria o Dorival para ano que vem, mas não renovaria com Memphis Depay. Deixava Memphis embora por causa dos altos valores. Memphis ganha muito, então o custo-benefício dele para o Corinthians é muito ruim. Sobre a vaquinha do Corinthians, acabou sendo encerrado nessa quarta-feira, né? Corinthians, a vaquinha ficou muito aí abaixo do que a gente esperava, mas o torcedor corintiano também não confia na diretoria, não tem coragem de dar dinheiro para essa diretoria, porque a gente sabe dos problemas que vem enfrentando com a Polícia Civil, com o Ministério Público. Então o Corinthians hoje é um clube que nem o torcedor confia. O Corinthians está tentando aí ganhar um pouco mais de dinheiro, trocando aí a Impera Pharma, né, que é dono do Emerald, paga o Corinthians em torno de 21 milhões por ano. O Corinthians entende que pode faturar aí bem mais, quase 3 vezes mais, 2 vezes e meia mais. Então o Corinthians está tentando negociar com a Caixa e aí abater a dívida que o Corinthians tem com a Caixa, que chega a quase 700 milhões sobre a construção do estádio da Neoquímica Arena do Itaquerão. E aí, fiel, o que vocês acham? O Corinthians deve permanecer com o Dorival Júnior no ano que vem? E Memphis Depay, deve deixar o Corinthians ou deve permanecer também? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like para fortalecer o nosso trabalho, deixa o hype, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.